noite a todos, dando início a mais uma semana, a mais um estudo do projeto Vida Consciente, dando continuidade à relação do nosso psiquismo com patologias, com desarmonias, tanto físicas quanto emocionais ou mentais. Então, que a gente vem encontrando nos atendimentos e relatos também de outras pessoas que trabalham com o psiquismo, trazendo essas informações para a gente ter uma ideia melhor do que a gente é, do que pode nos influenciar, de onde a gente pode encontrar soluções para algumas dificuldades. Então, para iniciarmos, rogamos o amparo da espiritualidade que sempre nos acompanha, nos intui, que possamos ter uma noite agradável e produtiva de estudos. Lembrando que este ano é o ano do Evangelho, eleito pelo CEPA, ano do Evangelho, que é, na realidade, o manual do bem viver. Se a gente seguir aquelas orientações morais, que não são muitas, 4, 5, se a gente conseguir botar em prática elas, não só saber, mas vivenciar elas, a gente está livre da maioria das nossas dificuldades. O Evangelho também pode ser utilizado na forma do Evangelho no Lar, uma reunião semanal, num dia e horário estipulado. Essa reunião auxilia em manter a nossa casa, os nossos familiares harmonizados, que pelo menos uma vez por semana a gente tem esse contato com a espiritualidade e não esqueçamos que somos espíritos vivendo uma experiência no mundo material e não corpos físicos que têm uma parte espiritual, né? A parte que a gente vive aqui é muito pouco comparado com a nossa caminhada evolutiva espiritual. Então, uma vida inteira que a gente acha que é muito, aí de 50, 80, 100 anos, é apenas um dia na nossa vida espiritual. Então, comparando aí o amanhecer com o nascer e o anoitecer com a morte do corpo físico, um dia de experiências, com um aprendizado. Então, que a gente tenha essa consciência e não se perturbe ante o que a vida trouxer para a gente experienciar e vivenciar. Então, o Evangelho nos auxilia nessa caminhada. Que, na realidade, o Evangelho é um enunciado de leis cósmicas. O amar ao próximo como a si mesmo é a lei de causa e efeito. Ama o teu próximo como se fosse você no lugar dele. Porque lá na frente as posições podem se inverter e você vai receber de volta. Então nós somos os maiores beneficiados de seguir esse mandamento. E como a gente não sabia disso, deixou ele de lado, só achou bonito, mas não praticou. E tantos outros, né? O orai e vigiai, é a lei de sintonia vibratória, perdoar 70 vezes 7, sintonia vibratória também de causa e efeito, né? Ninguém vai conseguir te ofender se não tem algo lá no passado que permita isso, senão a pessoa não vai conseguir fazer algo para você, ou se conseguir fazer, você não vai se perturbar com isso, você compreende o que está acontecendo. Então, o nosso assunto do psiquismo e das doenças é parte do nosso inconsciente aqui, né? Então, todas as experiências pregressas ficam armazenadas, registradas no nosso inconsciente. Aqui eu estou mostrando apenas a parte que não está sublimada, a parte do nosso inconsciente que ainda precisa de uma ressignificação, de uma compreensão do que é a nossa evolução, a nossa caminhada evolutiva, o nosso crescimento, a nossa destinação. Então, como essas partes aqui não têm essa noção, elas nos perturbam hoje, porque elas ainda estão presas num tempo,
antigo, numa moral antiquada, em costumes que não são mais os de hoje. E isso não deixam com que a gente viva o que a gente sabe que é certo viver. A gente sabe uma coisa, mas sente outra. E isso tá relatado lá, pelo menos desde o Evangelho, né? Com São Paulo falando mais ou menos assim: o que sei que devo fazer, não consigo. E o que sei que não devo, ou seja, já sabe que não deve fazer, acabo por fazer. Então é essa a diferença entre o que a gente sabe e o que a gente sente. E isso tudo é influenciado por por esse nosso inconsciente aqui, que está recheado de intenções, de vícios, de automatismos que praticamente conduzem a nossa vida se a gente não prestar atenção nisso. Então a gente terminou na semana passada na rejeição. Então vamos continuar aqui com o reumatismo. Então, o reumatismo geralmente são energias estagnadas por falta de circulação e uso, e podem causar processos de congelamento ou decomposição. Então, energias tanto de energias que você trouxe para trabalhar nessa existência, geralmente com mediunidade ou com energias de cura, ou de auxílio, como passes, né? Então, se eu não colocar em uso essa energia, é como uma fonte que tem água pura, mas se ela fica parada, essa água apodrece. Então, essas energias estagnadas passam de algo benéfico para algo prejudicial e acabam gerando uma série de dificuldades, de doenças, que a gente não entende o motivo delas estarem ali. Lembrando que o que a gente comenta aqui é uma parte paralela ao tratamento médico, ao tratamento psiquiátrico, ao tratamento psicológico. Faz-se necessário o acompanhamento também dos profissionais de saúde. Mas se você resolver essa questão psíquica da causa, o tratamento médico do profissional habilitado para isso vai ter um efeito bem mais rápido e geralmente duradouro, vai resolver o problema, porque a causa não está mais pulsando, não está mais jogando a energia que está alimentando aquela dificuldade. Então, não deixar de fazer o acompanhamento médico. Tá? Aqui é um complemento do acompanhamento feito pela ciência atual. A sensação de fazer papel de ridículo. Então, típico de quem foi humilhado no passado, quando foi obrigado a desempenhar papéis ridículos para divertir poderosos sem escrúpulos, como é o caso dos bobos da corte, né, que tiveram que se manifestar em frente ao público totalmente despidos ou em posições humilhantes. Então, essas situações ficam registradas no inconsciente e hoje a pessoa, mesmo tendo uma vida normal, tendo um corpo normal, uma aparência normal, um comportamento normal, ela traz essa sensação de estar fazendo papel de ridículo. Então, não faz. Aqui a gente está falando quando isso não faz sentido. Então, busca-se no inconsciente essas consciências ligadas a essa vibração do papel de ridículo, tira cada uma delas do monoideísmo, da fixação mental em que se encontram, e a partir daí a gente não sente, mas não tem mais essa sensação. Então é algo relativamente simples de resolver. Rigidez. Então, facilmente leva a criatura ao isolamento e tem como causa espiritual o apego em vivência passada dentro de moldes muito austeros, duros, com muita exigência. Também a autocobrança
e podendo causar problemas nas articulações. Então, quando você está condicionado, teve uma ou mais existências, geralmente em vidas religiosas, né, onde você tem lá um código de vivência mais austero, isso fica vibrando no inconsciente e hoje a pessoa tem a tendência a continuar vivendo da mesma forma. Ela ficou condicionada a viver desse jeito. Então isso causa essa rigidez, ela não consegue mudar de hábitos, facilmente pode gerar também um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, né? Então também a causa no inconsciente e um atendimento do psiquismo, seja com captação ou com alguma outra terapia que também acesse o psiquismo e trate o psiquismo com um profissional que saiba o que está fazendo. A constelação familiar também atua no campo do psiquismo, então se você tratar as causas, você vai acabando mudando essa forma de viver, né? Essa rigidez. Acaba aceitando as mudanças da vida e tem uma qualidade de vida melhor. Rinite. Então, carência afetiva, abandono ou perda afetiva nesta ou em existências passadas, a rejeição dos pais antes e durante e depois da gestação dessas existências, crianças, adultos abandonados por doenças, por deficiência, por amor não correspondido, ou velhice desamparada, desencarne no deserto ou tempestade de areia, vício de cheirar produtos químicos, vivência em lugares frios, úmidos, poeirentos, mofados, como porões, calabouços, que é muito comum na Idade Média, né, esse tipo de castigo, né, você era preso lá no calabouço, em um porão, e acabava desencarnando ali pelas condições. Então, fazendo uma investigação partindo da causa do efeito que é a rinite, você pode encontrar uma ou mais causas dessas listadas aqui, ou talvez outras diferentes, né? Cada pessoa registra de forma diferente uma experiência. Então, duas pessoas que passam por um mesmo evento traumático podem registrar de forma diferente aquilo e ter causas diferentes, podem exteriorizar lá na frente, em outra vida, de uma forma diferente. Então, sempre é importante a investigação da causa. O que a gente está trazendo aqui é em linhas gerais, o que é mais comum acontecer, mas não quer dizer que é só isso. Dor nos rins. Além de causas espirituais, destaca-se o medo, consciente ou inconsciente, que é grande causador de dificuldades renais, notadamente cálculos renais. Então, além de investigar a dor nos rins, investigar também a causa do medo. Se a pessoa relata essa situação, né, que tem um medo que não sabe explicar do que, ou se sabe explicar do que, investigar o que está ligado a esse medo e tratar essas causas. Problemas com a sexualidade. Então, bloqueios como impotência, frigidez, dificuldade em relação a determinada pessoa, às vezes ela não tem problema, mas com uma determinada pessoa tem, pode ter suas raízes nesta ou em vivências passadas, quando a criatura sofreu violências sexuais, ou uma condenação relacionada com a manifestação da sexualidade, ou com votos de castidade, e quando em vidas religiosas, ou apego à vida religiosa, ou conceitos e preconceitos distorcidos, também castração, mutilações, torturas, prostituição. Muitos dos problemas sexuais entre os casais têm suas causas em violência sexual praticada no passado por um dos parceiros. Então, quando é no casal, também o
que o casal faça o atendimento para ver onde está a causa. E não culpar um dos dois, né? Porque ninguém sofre, ninguém colhe o que não semeou. Então, se numa existência um dos dois praticou violência, em outra ele também recebeu aquilo de volta. Então, sempre atender o par afetivo, atender o casal. Também violências com ameaças na infância, talvez dessa existência mesmo, né? Praticada por familiares ou vizinhos, tios, pais, avós, irmãos, empregados, irmãos e primos. Então, se é na infância dessas existências, fica muito mais forte, o trauma é muito maior. E uma coisa que a gente não tem prestado muita atenção, os pais têm uma relação com os filhos geralmente, né, de proteção, de cuidado, essa relação paternal mesmo. E os pais caem num erro, às vezes grave para a criança, de achar que todos os seus parentes têm essa mesma relação com seus filhos, os tios, os parentes, os vizinhos, e acabam deixando a criança muito à vontade, sem um acompanhamento com esses familiares, parentes ou vizinhos. E é daí uma grande causa de abusos infantis, porque é muito comum que tios, que parentes que não pai e mãe, não tenham essa ligação que o pai ou a mãe tem com o filho de proteção, de cuidado, de ver realmente como um filho. E daí nascem muitas violências, muitos abusos que fazem com que essas crianças tragam até na fase adulto muitas dificuldades, e geralmente na área da sexualidade. Então, que a gente, como eu comentei na semana passada, né, os pais deveriam ter uma habilitação para a condução de veículos automotores, né, fazer um curso para ter uma noção mínima do que é ser pai, dos cuidados que devem tomar. A gente não está muito longe disso acontecer. Agora, com essa conscientização maior do que a gente do que a gente está fazendo aqui, as pessoas vão tendo cada vez mais uma noção maior do que é ser pai e da responsabilidade, que é dar um corpo, uma vida a um ser humano, né? Que ali é uma criança, mas é um ser humano multimilenar. Então, esse ser humano pode ter tido contato com o tio lá no passado, e lá no passado era invertido, era essa criança que praticou alguma violência com o tio, e agora o tio, quando está perto dessa criança, a criança interior desse tio aflora e ele não consegue segurar esse impulso e acaba cometendo um abuso, né, infantil. Então, que os pais tenham muito cuidado de não deixar liberados os filhos, achando que todas as pessoas têm o mesmo sentimento com relação a eles, como os pais o têm. Passei aqui. Síndrome do pânico. Então, de onde vem essa síndrome do pânico? Essa síndrome do pânico é um susto, pavor repentino, geralmente sem motivo, que provoca uma reação desordenada. A pessoa acha que vai desencarnar, que vai morrer. Então, é algo muito forte para quem está vivenciando isso. Então, pode estar associado a lembranças de vivências passadas em processos de dolorosas torturas ou iminência de um acontecimento aterrorizante, uma condenação, né, quando vai ter a execução da condenação. Frequentemente, no aspecto espiritual, tem sua causa na presença de espíritos agigantados, deformados e ameaçadores. Então, o atendimento psíquico auxilia em muito essas ocorrências de síndrome do pânico. E quem está perto
não tem essa ideia de que é algo que a pessoa está fazendo mais do que é. Lógico, tem pessoas que possam simular, sim, mas quem sofre de síndrome do pânico é algo inexplicável. Ela, depois que aquilo passa, ela não entende porque reagiu daquela forma. É algo inconsciente e muito forte. Sonhos recorrentes, repetitivos. Então, normalmente revela uma necessidade de correção de algum ponto negativo da vida encarnada, em algum aspecto do campo consciente ou inconsciente. Então, pede terapia, é um pedido de ajuda. Algo que está ali aflorado e que durante o relaxamento do sono, isso acaba, está ali já no limite do inconsciente, do psiquismo, e acaba aflorando e sendo mais perceptível durante o sono, durante os sonhos no sono. Então, se você tem um sonho repetitivo ou recorrente, abra um atendimento, faça um tratamento, a terapia, para resolver. É um pedido de ajuda isso. Aliás, toda dificuldade que a gente tem é um pedido de ajuda, né? A gente não veio aqui para sofrer. Se tem algo que não está bem, é um pedido de ajuda para que você resolva aquela dificuldade e não precise mais passar por aquilo dali para frente. Sonolência. Então, a pessoa muito sonolenta sem motivo, dormiu 8 horas, não teve nenhum desgaste físico e sempre está sonolenta. Eu conheço parentes que, se deixar, dormem até meio-dia, todos os dias. Então, revela desdobramento desarmônico, ou um processo de vampirização, perda de energia, ou intensa atividade no astral. E aí atividade geralmente não de socorro, porque quando se trabalha em desdobramento, em socorro espiritual, você é re-energizado ao final desse trabalho, né? Ou seja, você não perde muita coisa. Quanto mais você se dá para um trabalho de auxílio, de cooperação, mais você recebe. É algo paradoxal, né? Quanto mais você dá amor, mais você tem amor. Então a gente não precisa ser egoísta com amor. É o contrário, né? Quanto mais você dá, mais você tem. E quanto menos você dá, menos você tem. Então não adianta querer guardar o amor. Então vai investigar a causa disso, né? Então, se é um desdobramento desarmônico, ter o hábito de fazer uma prece durante a noite, antes de dormir, pedindo que o seu, dependendo da religião, o anjo da guarda, o seu mentor, o seu pai de santo, não sei se realmente é esse o nome aqui, não, mas o seu guia, né, que está ali para te auxiliar. Peça o amparo dele para que você seja encaminhado durante o sono para estudar, para fazer estágios ou mesmo trabalhar, se já estiver preparado para isso. Então, que você faça uma utilização útil e proveitosa desse momento de desdobramento pelo sono. Sinusite. Então, pode ser mediunidade não trabalhada, porque é aqui na região do frontal, né? Se você não trabalha essa energia do frontal, pode haver essa condensação dessa energia no frontal e pode gerar dificuldades e até inflamações como a sinusite. Pode ser causada também por desencarne, por pancadas na testa, né? Então, se você tem vivências onde essa área da cabeça foi machucada, danificada, também pode gerar sinusite. Então, sempre investigar a causa da dificuldade. Taquicardia. Então, a taquicardia, espiritualmente, demonstra medo ou ansiedade provocada pela aproximação de espíritos agigantados ou ameaçadores.
Então, essa é a causa espiritual. Se você tem taquicardia e não tem uma causa física para isso, vai lá, o cardiologista faz os exames e não tem nada, e de vez em quando você tem essa taquicardia, geralmente vem da parte mais sutil, da parte espiritual. Então, é a presença de alguém que causa esse pavor na aproximação deles e a reação dessa, a mente comanda o corpo, o cérebro manda girar hormônios, né, para defesa, por um perigo iminente. Só que esse perigo não é físico, e sim espiritual, mas o cérebro não sabe distinguir isso, então joga na corrente sanguínea lá o hormônio lá de defesa. Me fugiu o nome aqui, qual que é agora. Então gera essa taquicardia sem motivo. Então vá tratar por que esses espíritos estão ali, fazer o resgate deles. Se você veio com a proposta de trabalhar com socorro espiritual, então começar a estudar, se preparar para isso, se integrar num grupo que faça esse tipo de trabalho. Tontura. Tontura pode sinalizar um desdobramento anormal, acompanhado de dor de cabeça, náuseas e uma sensação estranha na coluna cervical. Então, se você tem esse desdobramento e ele não está sendo feito corretamente, você acaba acoplando e o corpo astral fica um pouco deslocado do físico, gera esse desconforto. Então, se você fizer um alinhamento, fizer um reiki, um passe também auxilia, para que fique ajustado, né, o corpo espiritual com o corpo físico e não crie essa desarmonia, né? Tristeza. Então, quando não tem causa na presente existência, pode ser oriunda de apego a situações do passado, onde a criatura pode ter sido abandonada ou abandonada por ser doente, deficiente físico, deficiente mental, ou por ser um escravo, uma escrava. Ou nenhuma dessas situações, mas, por exemplo, uma moça, por exemplo, foi destinada para um casamento arranjado e ela gostava de outra pessoa e acabou sendo obrigada a casar, então está naquela expectativa ali de ter uma vida inteira de dificuldade por não estar vivendo aquilo que gostaria de viver. Então, isso que está lá no psiquismo reflete por vibração hoje no nosso campo emocional e a gente tem essa tristeza e não sabe de onde ela vem. Então, investigar a causa e tratar, se ela estiver ali no psiquismo. Porque ninguém vem aqui na Terra para sofrer, para ficar triste. A gente tem a destinação de termos uma vida tranquila, harmoniosa, para exercitar nossa inteligência, para desenvolver tecnologias, para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, sempre que algo de dificuldade aparece, é um chamado de atenção, algo que não é para estar ali. Então, que a gente observe e trate a causa disso está acontecendo, porque senão cada vez vem mais forte, até o momento em que a gente não consiga mais fugir. Então, um aviso de uma ansiedade, por exemplo, um estresse durante o trabalho. Um estresse nada mais é do que um alarme, um alerta. Olha, veja o que você está fazendo da vida, como você está conduzindo a tua vida. Tem algo aí que você está abusando, está em excesso. E se a pessoa não dá bola para isso, vai aumentando a dificuldade, né? Ela não vai tendo mais tranquilidade. E aí acaba às vezes indo para medicamentos, para conseguir dormir, e vai indo até o momento que ela infarta, tem um AVC, daí ela é obrigada a parar. Então, se a gente parasse já no primeiro alerta ali do estresse, evitaria um bocado de dificuldades lá na frente, mas a gente
vai deixando, vai empurrando com a barriga. Então, se a gente tem essa compreensão do que é a vida, a gente não precisa sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer. O sofrimento existe quando a gente foi negligente, quando a gente deixou passar algo e não fez algo que era para ser feito. Né? Então encerramos, encerrou o tempo de hoje. Semana que vem mais 2 itens, não, mais alguns itens aqui, 7 itens, da gente inicia os medos, que também são vários. Então, nenhum questionamento. Pessoal, se tiver dúvidas, podem ir passando aqui nos comentários. No que eu tiver conhecimento, eu passo para vocês. Se tiverem sugestão de assunto para os próximos encontros de estudo, podem passar para mim ou deixar aqui também na área de comentários do vídeo. Então, vamos encerrar esse estudo de hoje com um passe à distância, pedindo auxílio aos trabalhadores do CEPA que estão acompanhando o estudo de hoje, então que auxiliem nessa transmissão de energias. A energia do passe não se ressente de distância, mas se ressente da gente não estar numa postura receptiva e confiando. O próprio Jesus repetia insistentemente, né? Que a tua fé te curou, ou seja, você tem fé, então a pessoa precisa querer, a pessoa precisa estar preparada para receber essas energias. Então que a gente se coloque numa postura receptiva, confortável. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma energia agradável, descendo do alto da cabeça, por todo o corpo, deixando em cada célula a energia que cada uma precisa para o seu funcionamento saudável, desintegrando energias condensadas, prejudiciais, desbloqueando os fluxos de energia, algo que possa estar impedindo a livre circulação de energias do nosso corpo, tanto físico quanto energético, ativando o nosso sistema de defesa, nos preparando para mais uma semana de caminhada, agora nesse momento singular, onde muitas coisas diferentes estão acontecendo, onde a gente está sendo forçado a viver mais conscientemente, a desligar o piloto automático, que a gente tome decisões mais conscientes e principalmente agora que a gente sabe um pouco mais o que vale a pena a gente fazer e por que vale a pena a gente fazer, que a gente tenha força para iniciar essa mudança, que nós sejamos a mudança que a gente quer do mundo, que sejamos fontes de energias de amor, de harmonia, de compreensão, de tolerância por onde a gente passar. Que tenhamos todos uma semana abençoada. Uma boa noite a todos. Que assim seja.